Vamos, mulher de Deus, abençoada, filha do Senhor, princesa, flor do jardim do Senhor. Vamos para mais um conteúdo onde nós podemos refletir um pouquinho sobre a nossa vida, sobre esse tempo que nós estamos na terra dos viventes, porque nós só temos uma certeza, que um dia todos nós partiremos. Todos nós um dia vamos partir. Uns mais cedo, outros mais tarde. E o que nós precisamos é entender entre a nossa entrada no mundo e a nossa partida deste mundo, é aproveitar o processo de uma forma mais saudável e mais produtiva possível, para que a nossa permanência nesse período que nós estamos na terra dos viventes, ela possa verdadeiramente nos trazer frutos, possa nos trazer ganho, prazer e satisfação, onde a gente possa realmente ter uma condução de vida, quanto mais produtiva, assertiva, saudável, muito melhor. E a gente vai começar a falar de algumas situações cotidianas da nossa vida, da nossa existência. E uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente precisa ficar atento aos sinais. Eu não posso passar pela vida, eu não posso estar nesse processo do meu processo de vida terrena, nesse processo de aprendizado, transformação, sem entender o que verdadeiramente está acontecendo ou sem entender o processo. Então eu preciso entender algumas coisas. E dentro dessa questão de a gente ficar atento aos sinais, a gente tem que olhar principalmente a questão, quais são os hábitos que nós temos tido na nossa vida. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente precisa estabelecer limites para o outro e para nós. E isso é muito legal quando eu tenho esse entendimento com clareza, quando eu tenho esse entendimento com sabedoria em Deus, quando eu tenho esse entendimento com maturidade. Eu acho que a palavra para esse momento ela cabe muito bem, com maturidade. Por quê? Porque quando eu não ponho limites no outro, eu com certeza em algum momento da minha vida eu vou me sentir invadida. E ao mesmo tempo eu também preciso impor limites em mim, para que eu não invada a vida do outro. E isso, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando no contexto geral. Relações parentais, pais e filhos, maridos, esposas, mulheres, como vocês gostam ou querem dar a nomenclatura, colegas de trabalho, amigos, pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade religiosa. Então a gente tem que ter muito claro qual é a importância de eu impor limite. E quando a gente fala em impor limite, não é a gente ser invasiva, agressiva, tratar mal. Não, é a gente entender que as pessoas precisam ir até um determinado ponto. Porque a partir daquele determinado ponto, já começa a ser invasivo para mim. E eu também preciso entender que eu preciso ir ao outro até um determinado ponto. Porque se eu passar desse ponto, eu também passo a ser invasiva para o outro. Então, na mesma proporção que eu não gostaria que o outro fosse invasivo comigo, eu também tenho que ter consciência que eu não posso ser invasivo com o outro. Porque, na realidade, relações que nós temos todos os dias, elas precisam ter essa consciência de limites. Que em algum momento eu posso passar, em algum momento o outro pode passar dos limites. Mas quando a gente começa a ter esse olhar atento, quando a gente começa a ter esse entendimento com clareza, quando a gente começa a
perceber a vida a partir dessa consciência de que os limites, eu falo principalmente nas relações, mas obviamente que os limites eles estão para tudo e para todos. Então todos nós, em algum momento, em alguma situação na nossa vida, a gente precisa olhar a partir de limites. Então, ao mesmo tempo que o pai impõe limites ao filho, esse pai também ele precisa ter limites. Na mesma proporção que a mulher impõe limites ao marido, o marido também, ao contrário, ele pode impor limites à mulher. E quando a gente fala de limites, muitas vezes, pelo contexto atual que nós vivenciamos, as pessoas, quando ouvem essa fala, elas já percebem o limite como algo ruim, como algo invasivo, como algo agressivo, como algo que não é legal, mas não é verdade. O limite, ele vem justamente para nos fazer ter relações saudáveis. E como eu acabei de falar, então quando eu entendo o meu limite, eu evito de invadir o limite do outro. E o outro, na mesma proporção, também age assim. Então, quando a gente fala de limites, justamente por a gente viver um tempo que as pessoas elas não conseguem perceber a partir de ter limites, a partir de ter entendimento, a partir da importância desses limites. Então, às vezes as pessoas quando falam, elas nem querem ouvir, porque elas já imaginam que é uma coisa ruim, mas não é ruim. Quando a gente tem esse entendimento com muita clareza e maturidade, a gente vai perceber que os limites eles vêm para somar, para nos dar uma condição de estabelecer conexões saudáveis. Por exemplo, uma falta de limite que a gente pode ter com a gente mesmo é não respeitar o nosso cansaço. Então, quando eu tenho uma vida que eu tenho que ser forte, e eu ando cansada, eu acordo cansada, eu durmo cansada. Então, quando eu não respeito o meu cansaço, eu estou infringindo um limite comigo mesmo. Ou então, quando eu me sinto culpada, quando eu estou descansando, eu também estou passando dos limites comigo mesmo. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso me esforçar na última gota nesse dia, porque amanhã eu preciso ter novamente as mesmas atribuições, as mesmas atividades, praticamente as mesmas questões a resolver. E aí eu vou forçando um dia, 2 dias, 3 dias, meses, semana. Quando chega um dia, a gente não aguenta, a gente vai adoecer. Então, quando eu não respeito os meus limites de força, os meus limites de cansaço, os meus limites de não estar bem, de querer ser todo o tempo forte, porque eu não posso chorar, eu preciso entender que eu estou ultrapassando os meus limites pessoais. E na mesma proporção, como eu já falei, o descanso. Descanso é algo que eu não posso me sentir culpada porque eu estou descansando. Eu não tenho, eu não posso entender isso como algo ruim, porque na realidade eu preciso sim de descanso. Todos nós precisamos, é uma função do nosso organismo, é biológica, e o descanso ele vai interferir diretamente no nosso esquema mental, nos nossos níveis de estresse, no nosso humor. Por quê? Porque eu não posso negociar com coisas que são inegociáveis. Descansar é algo que é inegociável, e é engraçado que a gente não pode, às vezes o que se vende, você não tem que dormir, você não tem que descansar, mas a gente é humano, o nosso corpo ele precisa disso. Então hoje em dia a mentalidade ela tem passado por um processo de mudança. Por exemplo, hoje a gente já se ouve falar que não existe produtividade sem descanso. A gente já consegue ouvir falar que a produtividade da pessoa, ela está ligada diretamente ao nível do quanto ela descansa, do descanso que ela tem. Então, como
eu vou pensar em ser produtiva, em fazer, em organizar, em produzir, se eu mesmo estou me invadindo enquanto mulher, porque eu me sinto culpada porque eu estou descansando. Eu me sinto culpada se eu parar um tempo para fazer algumas coisas que eu gosto. Você não precisa se sentir culpada. Você não deve se sentir culpada, porque na realidade, ao mesmo ponto que você se cobra muito, você está se invadindo. E isso é muito prejudicial, no geral, para a sua saúde física e mental. Então você pode começar a pensar em qualidade de vida a partir de levar uma vida mais leve, mais tranquila, mais saudável. Irmã, não passe dos limites com você. Não seja invasiva com você mesmo. Cuide de você. Tenha um olhar para você. Não se culpe por descansar. Não pense que você tem que ser forte todo o tempo. Se você precisar chorar, chore. Chore, chore, chore na presença do Senhor. Chore na presença do Senhor. Você não precisa viver uma vida demonstrando sempre que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo tranquilo. Obviamente que eu não estou falando que você deva sair por aí se maldizendo, reclamando, falando da tua vida para todo mundo, porque a gente vive num momento que ninguém quer saber da vida de ninguém, porque todo mundo está cuidando da sua vida. É muito difícil alguém querer se interessar pela vida do outro, porque está todo mundo muito ocupado com a sua vida. E isso é natural da vida. Quando eu falo todas essas coisas para você, em relação ao descanso, eu estou falando para você entender sobre limites. Limites. Quando eu falo que você pode chorar, que você não precisa ser forte todo o tempo, que você tem suas limitações, que às vezes na intenção de acertar a gente erra e a gente tem que assumir que a gente errou. Isso não é o fim do mundo, né? Então, assim, recentemente eu tive uma experiência, eu estava indo para uma outra cidade e quando eu cheguei lá naquele lugar, uma pessoa me abordou e começou a conversar comigo. Eu comecei a conversar com ela e a gente trocou uma fala. Aí ela tomou um café e tal, foi muito legal. No final ela olhou para mim e ela, com os olhos cheios de lágrimas, me disse assim: obrigado por você ter parado para me ouvir, porque ninguém me ouve. E aquilo foi muito forte, né? Foi muito forte. E Deus, ele estava ali me ensinando muitas coisas, que em outro momento eu vou testemunhar para vocês o que Deus, ele me ensinou naquele dia. Mas para hoje eu só quero me deter na questão de que às vezes o outro, ele não está, ele está cuidando da vida dele, assim como eu estou cuidando da minha vida. Isso é natural, isso não é ruim, isso é bom. Só que eu estou entrando nessa questão justamente para você entender que eu não estou dizendo para você sair por aí falando, se maldizendo, reclamando, não. Isso tudo é invasivo, horrível, a gente tem que descartar tais coisas. Eu estou falando em você, em eu, exceder os limites, os excessos, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que dar conta, porque eu tenho que ser isso, porque eu tenho que ser a melhor, porque eu não tenho que chorar, porque eu não tenho que descansar. Irmão, pare com isso. Pare com isso. Porque se hoje você não cria essa consciência, a doença um dia vai bater a tua porta. E você vai ser obrigada a parar. E você vai ser obrigada a descansar. E você vai ser obrigada a respeitar os teus limites. Então, antes que a vida te obrigue a alguma coisa que você não deseja, que você não quer, não seja invasiva com você mesmo.
Não ultrapasse os teus limites de força, de energia. Vai no ritmo, contanto que você mantenha o ritmo. E cada dia você supera algo. Cada dia você vai um pouquinho, cada dia você supera, cada dia você vai um pouquinho fazendo mais, superando os teus limites, as tuas expectativas. Tudo que você precisa fazer não precisa ser resolvido num único dia, não precisa ser resolvido hoje. E a própria Bíblia, ela nos orienta: basta cada dia o seu mal. A gente tem que matar um leão e um urso por dia. E olha que matar um leão e um urso por dia dá muito trabalho. Só que às vezes a gente quer matar 3 leões, 2 ursos no único dia. E não vai dar certo. O ideal é que eu tenha um plano de ação, um planejamento, onde eu possa entender a partir de princípios básicos. Por exemplo, coisas que estão dentro dos meus limites, coisas que estão dentro das minhas condições, para que eu possa realizar naquele dia e ao mesmo tempo respeitar os meus limites. Por exemplo, é muito comum quando a pessoa faz uma rotina, ela colocar um limite alto, só que ela não vai alcançar, porque ela não está acostumada. Qualquer hábito, ele tem que ser construído pouco a pouco, dia a dia. E aí o que acontece? Ela não vai alcançar hoje, ela não alcança amanhã, ela não alcança depois, ela não alcança uma semana, um mês. E os níveis de frustração, eles vão aumentando de uma forma muito grande, porque é como se fosse um acúmulo de frustração que eu vivo. Por quê? Porque eu passo vários dias, semanas, meses sem conseguir bater a minha meta. Então, quando a gente fala de meta diária, de planejamento, para a gente tentar estabelecer uma rotina não invasiva, faça uma meta dentro da sua realidade, onde você vai poder fazer o quê? Você vai colocar uma meta onde você tenha descanso, onde você tenha um tempo para você, onde você consiga relaxar, onde você consiga fazer alguma coisa no decorrer desse dia. Então, essa meta, ela está aqui, nesse nível. Se aqui você percebe que você consegue bater essa meta, faz essa meta. Porque não adianta nada você fazer uma meta deste tamanho, quando chegar lá na frente, no outro dia, você vai estar frustrada, porque você não vai alcançar. Quando você faz uma meta dentro da sua realidade, considerando as suas necessidades básicas e pessoais, você vai alcançar. E isso é o reforço que a tua mente precisa para ficar animada. Esse negócio dá certo, olha, amanhã eu vou fazer mais. E aos poucos a nossa meta, ela vai crescendo, até que a gente verdadeiramente consiga instalar novos comportamentos, novas atitudes, novos hábitos, ter novas ações. Mas independente de qualquer coisa, de metas, que a gente também vai falar de metas em um outro momento, se aprofundando sobre isso, o que eu quero que você entenda é que dentro da tua rotina, você precisa olhar para você. Você não pode ser a sua própria, aquela que não respeita você mesmo, aquela que invade o teu próprio espaço, aquela que é invasiva com você mesmo. Não faça isso, porque o acúmulo disso, infelizmente, é um caminho do adoecimento. E a gente precisa ter consciência das nossas atitudes, das nossas ações, de tudo aquilo que a gente faz. Então, que nesse dia você possa entender com clareza que basta cada dia o seu mal. A gente não precisa de mais. Só o mal daquele dia já é suficiente. Então, você precisa, deu conta daquele dia, não negligencie você. Não negligencie autocuidado. Não negligencie a tua estima pessoal. Porque olha só, se você quer ser amada, se ame primeiro. Se você quer ser respeitada, se respeite primeiro. Se você quer ser uma pessoa onde as pessoas tenham
boas interpretações sobre você, comece você primeiro a ter boas interpretações sobre você. Então, se você quer impor limite no outro, então comece impondo primeiramente o limite em você, entendendo, e vou repetir, que descansar não é motivo para você ter culpa. Ter um tempo para cuidar de você, ter um tempo para estar na presença de Deus, em oração, meditando, orando, louvando, isso não é passível de culpa, muito pelo contrário. É o investimento que você está fazendo na sua vida. E todo investimento que eu faço na minha vida, ele é válido. Só que às vezes a gente tem uma noção de investimento só estético. É válido, é válido. Ah, eu amo, gente. Eu já tô acabando o final já do modus, né, sem filtro. Ah, não, tem que voltar a botar um filtrozinho. Mas enfim, é válido, é válido. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Bacana. Só que não é só isso. Então, o maior investimento que a gente faz hoje é cuidando da gente, é cuidando da nossa saúde mental, é cuidando das nossas emoções, é cuidando da nossa vida espiritual, andando na presença do Senhor, orando, agradecendo, cantando, glorificando, exaltando aquele que é digno de honra e digno de glória. Tem até um louvor, né? Digno de honra, de glória. Então, que esse seja o teu louvor, que esse seja o teu momento. Olhe para você com amor, porque com certeza, quando nós olhamos para nós com amor, respeitando os nossos limites, aqui o cenário muda. Porque antes do cenário mudar aqui, ele precisa mudar aqui. Que Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente. Fica na Shalom do Senhor.